O deputado Nicolas Ferreira pediu, agora ele está falando, o deputado Nicolas Ferreira de Minas Gerais. Defesa em prol ali uma propaganda de um livro do Lula, em que inclusive isso seria destinado para o senhor vota e faz campanha para o Lula, o senhor conversa com a Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil, o Glenn Greenwald, que inclusive é uma pessoa de esquerda, diz que o seu discurso não é confiável, ou seja, nem a esquerda mesmo acredita em você, você tem uma condenação com 44 vítimas por estelionato, e agora, meus senhores, agora, a notícia é quente aqui, após Polícia Federal avaliar contradições, hacker Delgatti vai prestar novo depoimento. Sabe, amanhã, se prepara, sabe por quê? Porque o senhor vai ter que prestar contas às mentiras teatrais, inclusive com conluio de deputados da esquerda com o seu falso testemunho. Ninguém aqui é otário para poder, na hora que uma pessoa de esquerda pergunta para o senhor responde, fala, é bem intencionado. Mas quando alguém de direita pergunta o senhor permanece calado. Que tipo de pessoa que você é? Quem acha que o senhor vai enganar? A esquerda toda quase que ovulando. Acabamos com o presidente Bolsonaro, acabou nada. Só mostrou mais uma face de uma pessoa que está a serviço da esquerda. E agora eu te pergunto, né? Que provavelmente o senhor vai ficar em silêncio. Vamos ver se o senhor vai ter coragem de me responder. Quando o senhor disse que foi contratado, né? Para poder pegar uma urna e conseguir ali hackear e mostrar a fragilidade das urnas. Afinal de contas, o senhor foi contratado para isso ou para poder invadir o sistema do TSE? O que realmente o senhor foi contratado? Ficarei em silêncio. Muito conveniente o seu silêncio, né? Você disse que é impossível, de fora para dentro, você ter hackear esse sistema. E você diz que somente uma pessoa, na época, que é o Giuseppe Dutra, nas suas palavras, tem o poder de decidir o resultado de uma eleição. Ele vota por 200 milhões de habitantes, caso ele tenha essa má intenção. Aí eu te pergunto, o senhor acredita que Giuseppe, que nas palavras do senhor tinha o poder de mudar toda uma eleição, e foi demitido somente em 2021, o senhor acha que nas eleições passadas, se ele tivesse essa má intenção, as eleições passadas que ocorreram aqui no Brasil podem ter sido fraudadas? Ficarei em silêncio. O senhor disse que a única saída seria a urna imprimir o voto. O senhor confirma essa fala que o senhor mesmo disse? Ficarei em silêncio. Entendi. O senhor fica em silêncio até mesmo das próprias palavras que o senhor disse, né? Ficarei em silêncio. Que conveniente. Não precisa, se o senhor ficar em silêncio, pode ficar em silêncio. Quero ouvir sua voz, pode ficar em silêncio. Vai ficar falando que vai ficar em silêncio? Tem bobo aqui não. A ação de fazer um código-fonte na urna e demonstrar a sua fragilidade não ocorreu. Por que não ocorreu? O senhor vai ficar em silêncio. Por que quando isso não ocorreu, o senhor não respondeu aqui para os deputados aqui de esquerda se a urna de fato era inviolável ou não? Porque uma deputada de esquerda lhe perguntou o seguinte: olha, o senhor me parece uma pessoa incrível, mas não tão incrível, porque o senhor conseguiu hackear o CNJ, mas não conseguiu hackear o TSE. E nisso o senhor ficou em silêncio. Então, o senhor conseguiria hackear o TSE? Ficarei em silêncio. Agora, você disse que seria impossível de fora para dentro. Agora, de dentro para fora, quem tem o controle sobre o código-fonte, que agora está na mão de 5 pessoas, como mesmo o senhor disse, de dentro para fora seria possível você fraudar as eleições que acontecem hoje aqui no nosso país? Ficarei em silêncio. Senhor Delgatti, eu gostaria de saber se o presidente Bolsonaro pediu para você fraudar as eleições ou que autenticasse a lisura das eleições e das urnas. Ficarei em silêncio. O depoente aqui, realmente, ele fica em silêncio para tudo que ele não quer responder, né? Impressionante. Silêncio seletivo. O senhor disse que o Bolsonaro, ele se encontrou, né, que a Zambelli encontrou com você, tirou um celular de uma caixa, pegou de um chip novo, virgem, e ligou para o Bolsonaro, e foi uma acusação gravíssima que o senhor fez, e o senhor vai ter que provar. Caso contrário, a cadeia que o senhor vai estar, o senhor vai ter que acostumar com ela. Porque o senhor fez uma acusação gravíssima contra o ex-presidente da República, de que ele pediu para você, para poder assumir o grampo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o senhor Alexandre de Moraes. O senhor tem alguma prova sobre isso, senhor Delgatti? Ficarei em silêncio. Deve estar no tablet da Nájila, né? Realmente, o senhor não consegue provar nada do que o senhor disse. É impressionante mesmo. Agora, enquanto esse teatro aqui
foi feito, e graças a Deus a verdade ela vem à tona. Eu gostaria de falar com o Brasil inteiro que está vendo isso aqui o seguinte: hoje foram presas 10 mandados de prisão, foram expedidos. E entre eles tinha uma cantora gospel e um pastor, que os crimes, segundo a mídia deixou ali bem claro, que os crimes foi filmar os atos do dia 8 e posts contra Jair Messias Bolsonaro. Brasil, olha o que está acontecendo. Vem aqui um hacker contra o Lula, perdão. Vocês veem aqui a esquerda em conluio com uma testemunha falsa que tem zero credibilidade, para poder tentar criar uma narrativa para poder prender Jair Messias Bolsonaro. Sendo que o senhor, como eu disse aqui, não tem crédito nenhum com a verdade, pelo contrário, é um criminoso condenado. Só não tem aí porque foi prescrito, mas condenado o senhor foi. Para prestar atenção no que esse governo está se prestando a fazer. Governo que nosso senhor não assinou nenhuma assinatura para poder criar isso aqui, está perdendo o nosso tempo, gastando contribuinte, o seu dinheiro para poder sustentar isso aqui, ao invés da gente estar relacionado com coisas da CPMI do dia 8, a gente está vendo coisas aí do passado que nem mesmo o senhor acredita no que o senhor está falando. Nem mesmo o senhor acredita. Inclusive o senhor é tratado como um herói aqui pela esquerda. Não me é de se assustar, poxa. Eles consideram o Lula um herói, um bandido condenado. Por que não considerariam um estelionatário como herói também? Então, ao invés da gente estar aqui vendo as pessoas que foram presas, senador Magno Malta, que o senhor esteve lá na Colmeia e na Pampulha por diversas vezes, pessoas que estavam lá com câncer, pessoas que estavam lá presas injustamente, que estão agora lá com tornozeleira eletrônica, pessoas como pastores, cantoras gospel, estão presas. A gente tem que ouvir aqui quase como um comediante, perdendo aqui o nosso tempo, para poder simplesmente gerar uma narrativa política. Isso é vergonhoso para esse parlamento, vergonhoso que esse governo fez aqui, para poder escrever uma historinha sem lé com cré. A grande questão é que a justiça tem pressa, enquanto tem pessoas precisando realmente da CPMI, para poder esclarecer a verdade, você vem aqui de conluio, para poder simplesmente contribuir com essa farsa. Vergonha. No fim das contas, o senhor é um covarde. É isso que eu digo para o senhor. E acabou a narrativa. Vamos para a próxima agora. Obrigado, senhor presidente. Aí, portanto, foi o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, que usou do seu tempo agora. Eles têm normalmente 10 minutos para se manifestar. Nenhuma das perguntas do deputado Nicolas Ferreira, que é de direita e, portanto, é de oposição a este governo, foi respondida por Walter Delgatti Neto, que há uma questão: a CPI tem poderes judiciais. É essa a gênese de uma CPI, segundo a legislação brasileira, segundo a Constituição. Walter Delgatti Neto também deu um depoimento à Polícia Federal ontem. Falso testemunho, se por acaso tudo que ele disser ele não conseguir provar, ou alguém provar que é uma mentira o que ele está dizendo, falso testemunho dá de 3 a 6 anos de reclusão. Mas pode ser agravada essa pena quando é contra a administração pública. No caso, nós estamos falando de coisas que ele pode dizer sobre a justiça eleitoral, ou seja, a administração pública, sobre a atuação de governos, o que é administração pública. Bom, vamos analisar. O Dantas está conosco também, é isso, Cláudio Dantas? O Dantas, a gente está vendo aí que a estratégia dos advogados do Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, é a mesma. Respondeu aos governistas, aos de esquerda, aos parlamentares de esquerda, e não responde absolutamente nada aos parlamentares da oposição, aos parlamentares da direita. Exatamente. Piotr, ele está servindo de escada para a construção de uma narrativa que já é conhecida, cujo objetivo já é conhecido de todos, aliás, e já está lá desde a origem da própria CPMI e reverberado, vocalizado pela relatora Elisiane Gama. Muito boa tarde, Piotr, boa tarde a toda a nossa audiência. Olha, eu tenho assistido aí esse depoimento desde cedo. O Walter Delgatti, ele tem uma característica muito particular. Ele já foi condenado por estelionato, falsificação de documentos. A ficha criminal dele é conhecida, para além da questão da Vaza Jato. Mas ele tem uma característica da personalidade dele. Ele altera o depoimento dele, ele altera as declarações dele a cada instante. Isso está acontecendo na CPMI, isso já aconteceu nas investigações da Polícia Federal, isso acontece sempre. Aliás, Piotr, aconteceu comigo. O Delgatti uma vez tentou me dar uma entrevista, entrou em contato, começou com um discurso, disse que iria
refazer várias declarações dele sobre tudo que ele já disse publicamente. Eu sempre fiquei desconfiado, né? Nunca topei essa entrevista. Depois ele deu uma outra entrevista para um outro veículo de comunicação, dizendo tudo o que disse para mim. Então ele é uma persona muito complicada e de pouca confiança. Agora, é lógico, isso é preciso que a gente faça essa leitura dentro de um contexto da busca desse sujeito pela deputada Zambelli. Como eu disse aqui da outra vez, a deputada federal Carla Zambelli nunca deveria ter procurado um criminoso conhecido para qualquer objetivo, fosse ele qual fosse, né? Muito menos levar esse criminoso à presença do então presidente da República. Agora, o Dantas, o caso da Zambelli, se por dolo, o que é pior ainda, né? Ou se por inocência, e não deixa de ter culpa também, é um caso à parte. Agora, voltando ao caso aí do Walter Delgatti Neto, e todo esse comportamento que você já nos trouxe aí, ou seja, ele muda as versões. Se ele mudar uma versão do que ele disse à CPI agora, o que ele disse à Polícia Federal, é falso testemunho. Falso testemunho, eu estava fazendo menção aqui, o Código Penal é muito claro, é crime. Contra a administração pública tem agravante também. E aí, só para pegar o que a gente está vendo agora nas redes sociais e que os governistas estão usando isso como uma narrativa para, digamos, enfraquecer o governo do presidente Bolsonaro, né? Enfraquecer a oposição. Os mesmos governistas descredenciaram o senador Marcos Duval porque ele chegou a alterar alguns entendimentos que ele tinha, algumas falas que ele tinha feito. Se a gente usar o mesmo argumento, então tem que se desconsiderar todas essas acusações que ele faz ao governo passado, que faz o Walter Delgatti Neto. Eu estou aplicando o mesmo regramento, né, político que a gente viu lá atrás, não é isso? Naturalmente. Fora que ele conta essas histórias sem apresentar qualquer materialidade, sem materializar essas acusações, sem apresentar qualquer prova. É bom que se diga que a CPMI hoje está sendo utilizada como plataforma de desinformação, Piotr. Mais cedo, o Walter Delgatti foi falar de código-fonte de urna eletrônica, foi questionado pelo Arthur Maia, o presidente da comissão, e contou uma historinha que está muito distante da realidade, é pura fake news, é uma inverdade, e eu espero até que o ministro Alexandre de Moraes esteja atento a essa desinformação sobre as urnas eletrônicas que o próprio Delgatti está fazendo lá em plena CPMI e sendo reverberada por toda a esquerda, por toda a mídia. Eu acabei de entrar em contato com a assessoria do TSE e questionei justamente sobre o que eles vão fazer. Estão preparando uma nota para esclarecer, para desmentir, né, e para combater a desinformação que está sendo espalhada pelo próprio Walter Delgatti sobre os códigos-fontes. Mas parece que o que ele está dizendo hoje está tudo bem para a esquerda, está tudo bem para Elisiane Gama e está tudo bem para a turma aí do suposto combate à desinformação, Piotr. O consórcio anti-fake news está usando uma informação que é absolutamente difícil de comprovar e dando aquilo como uma tese formada. É surreal.